Vamos, então, dar início ao segundo ciclo de palestras, né, em Fisiologia Clínica do Exercício. Imagino, agora a gente está com 50 participantes, eu imagino que ainda vão entrar algumas pessoas a mais ao longo dos próximos minutos, mas desses 50 eu imagino também que algumas pessoas participaram, né, da primeira fase do nosso ciclo de Fisiologia, que foi no ano passado, né, no final do ano passado. Mas para quem não conhece, a ideia do ciclo de Fisiologia é trazer essas palestras curtas, online, né, aproveitando essa estrutura online que foi montada aí recentemente, e gratuitas sobre temas atuais da fisiologia do exercício, sobretudo com foco na aplicação clínica. Tá? Então, a gente conhece alguns pesquisadores aqui em São Paulo e no Brasil, e aí, assim, que são referências nas suas áreas, né, de atuação e de pesquisa, e a ideia é trazê-los para debater esses temas, né? Para dar suporte para esse evento, nós criamos um perfil no Instagram, que chama, o arroba é Ciclo de Fisiologia, né, que a gente divulga essas palestras, quando elas vão acontecer, os calendários, e também cria conteúdo em Fisiologia do Exercício. E a gente tem também um canal no YouTube, que chama também Ciclo de Fisiologia. E nesse canal a gente coloca as palestras lá, os vídeos das palestras, para quem não assistiu, poder assistir. Então, a gente está retornando agora em 2021 com mais palestras, né? E a ideia é fazer a cada 2 semanas, na maior parte das vezes, assim, na quarta-feira mesmo, às 19 horas. A gente já tem um calendário com as 4 primeiras palestras, eu acredito que, inclusive, está na tela aí de vocês, né? Em breve a gente vai trazer o calendário com as palestras seguintes. Antes de apresentar o nosso palestrante hoje, eu queria deixar 4 recados. Fiquem à vontade, então, gente, para seguir, para indicar o nosso perfil do Instagram, lá do Ciclo de Fisiologia. A ideia é postar mais conteúdo, a gente começou a postar conteúdo recentemente, e divulgar também as palestras por lá. Então, fiquem atentos, liguem lá as notificações. 2, quem for postar no Stories hoje, né, que está assistindo as palestras, o pessoal gosta de postar, lembra de marcar o nosso perfil lá no Stories, o arroba Ciclo de Fisiologia, para a gente poder repostar no nosso Stories. Também eu peço para quem tiver interesse se inscrever no nosso canal do YouTube. Né? A ideia é criar como se fosse uma videoteca, né? Um arquivo de várias aulas lá, tem um material bem bacana, de maneira definitiva. E com relação aos certificados, eu sei que tem muito aluno aí de graduação que às vezes tem interesse também no certificado, a gente vai emitir os certificados, e a forma de vocês fazerem assim, o pedido de certificado vai ser por meio de um formulário do Google, que a gente vai disponibilizar mais para o final da palestra de hoje. Aí, nesse link desse formulário, vocês vão clicar, vão colocar lá as informações, né, suas, e o e-mail, e responder algumas perguntas para dar para a gente algumas informações de como a gente pode melhorar. E aí a gente vai pegar esses dados, vai produzir os certificados e envia um e-mail de vocês aí nos próximos dias. Com relação à palestra de hoje, então, a palestra vai ser ministrada pelo professor Guilherme Puga. Né? Então, primeiramente, gostaria de apresentar e já agradecer ao professor Guilherme Puga. Puga, eu vou te apresentar, mas eu vou, antes, parar de compartilhar minha tela, que aí você fica à vontade aí para compartilhar a sua. Então, o professor Guilherme Puga, ele é professor na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele também é docente do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da mesma instituição, e ele também é docente do programa de pós-graduação em Fisioterapia, que é um programa de pós-graduação em conjunto da Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Né? Então, a gente tem muitos alunos aqui de graduação que às vezes vislumbram fazer uma pós-graduação. Eu não poderia indicar mais o grupo do professor Guilherme Puga, para quem tiver interesse nos tópicos que ele trabalha. Eu tive a oportunidade de visitar o grupo deles em 2018, fiquei muito impressionado com a qualidade da pesquisa que eles estão fazendo por lá. Eles têm um projeto, até dentro do tópico da conversa de hoje, com mulheres menopausadas, mulheres que frequentam lá os projetos de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, e eles conduzem pesquisa também, né, projetos de pesquisa com esse grupo aí, vendo efeitos diferentes, intervenções, exercício, nutrição
em parâmetros de saúde dessas mulheres, né? Para a gente não falar só do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, a receptividade lá em Uberlândia também é nota 10, né? Para quem conhece Minas Gerais, eu acho que é esperado, né? A receptividade mineira ela é conhecida, né? Então, assim, eu indico o grupo deles e quem tiver depois mais interesse, eu tenho certeza que ele vai deixar os detalhes dele aí para contato. Então, Puga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu abro aí para você começar a sua palestra. Eu que agradeço, então, Thiago, né? Boa noite a todos, todas as pessoas que estão participando aqui do evento. É um evento que eu achei bem legal, né? Desde o início, né? Começou recentemente e que eu já assisti algumas palestras e indiquei para meus alunos também. Eu acho que está dando continuidade realmente um evento bastante qualidade e um evento, né, como o próprio Thiago falou, né, gratuito, com um certificado que é importante para os alunos, mas independente disso, né, é importante para o conhecimento e para a discussão. Então, por isso que eu agradeço bastante o convite, né, para a gente ter a oportunidade de discutir e mostrar um pouco do que nós fazemos aqui em Uberlândia, né, em Minas, que meu grupo trabalha e também, lógico, né, para nós discutirmos o tema, né, o tema de exercício aplicado à saúde, né, e em especial a gente vai falar sobre benefícios da atividade física na pós-menopausa, né. Então, como o Thiago disse, Thiago, só confere para mim se está passando os slides, para se puder me dar um retorno. Está passando sim, Puga, pode ficar tranquilo. Ah, obrigado. Então, hoje nós vamos falar, então, né, sobre esses benefícios da atividade física, né, na pós-menopausa. Bom, então, eu estendo esses agradecimentos aí também ao grupo, né, então, aos dois Rafaéis, né, e também ao Luísio, pelo convite, né, eu acho que nós vamos ter um momento aqui bastante produtivo, né, para a gente discutir. Então, vamos lá, o Thiago já me apresentou, né, então vamos pular essa parte aqui, a gente vai falar, então, sobre o tema principal, que é sobre a menopausa, né, e pós-menopausa, né. Primeiro, vamos falar um pouco de conceito, porque é importante a gente definir algumas fases, né, da vida da mulher. Existe um período chamado de climatério, que compreende, né, na transição do período fértil e do não fértil para essa mulher. Então, é um período, né, que a mulher passa em volta aí depois dos 40 anos, né, nessa transição do período reprodutivo para não reprodutivo. Algumas mulheres começam mais cedo, outras mais tarde, né? Mas aí dentro desse climatério nós temos algumas fases que são importantes, né? Nós temos uma fase chamada aí de pré-menopausa e uma fase chamada de pós-menopausa. Então é importante a gente falar que são fases. A menopausa em si é um marco, é um evento. A menopausa é o quê? É um evento onde ocorre a cessão da menstruação da mulher, né, com que existem critérios, né, para a gente determinar, onde geralmente um critério mais clínico e mais simples seria, né, 12 meses sem menstruação, ou 12 meses de amenorreia. E aí nós temos, então, após a menopausa, que é, né, quando você tem essa cessão da menstruação, você tem um período pós-menopausa. Então, quando a gente fala a mulher está na menopausa, né, é um termo, né, popular, mas ele é errado, né? Clinicamente, o termo correto é ela está na fase da pós-menopausa, né? Quando ela está ainda com um ciclo irregular, né, às vezes sem menstruar todo mês, né, passa 6 meses sem menstruar, 2 menstrua, ela ainda está num período chamado de pré-menopausa, onde a gente compreende também um período de perimenopausa, onde tem essa transição. Então, só lembrando, a menopausa é o evento, né, e o período após a sessão, né, nós temos um período chamado de pós-menopausa, onde nós temos aí, nesse período, algumas mulheres que têm uma menopausa, né, mais tardia e outras mais precoce, mas, em geral, ocorre aí por volta dos 50 anos. Por que é importante, né, esse período na vida da mulher? Por que dá um período, um foco, né, importante de pesquisa? Porque 1/3 da vida da mulher ela passa, né, nesse período aí após a menopausa. E aí, né, com a expectativa de vida das mulheres aumentando e sendo até maior que a dos homens, né, em muitos países,
a gente, né, as mulheres devem, então, tomar conta, porque é um período onde ocorrem várias transições e mudanças endócrino-metabólicas, né? Então, aqui a gente tem só alguns hormônios, né, que são importantes da gente analisar. Por exemplo, nós temos o FSH e o LH, que são hormônios importantes aí na fase onde a mulher ainda é fértil, né? Que então, vocês têm picos, né? De liberação desses hormônios, e também temos o estrogênio, o estradiol, enfim, que são liberados aí, dependendo da fase, né, quando a mulher ainda está num período aí de fértil. Mas quando a mulher então chega próximo do período aí da pós-menopausa, no período próximo da menopausa, né, no climatério, as mulheres então têm uma redução do estradiol, da liberação e produção de estrogênio, e um aumento aí do LH-FSH. O LH-FSH também é um hormônio que pode ser utilizado, por exemplo, como marcador, tá? A menopausa, né? Então, um marcador clínico também que a gente pode utilizar. E junto, então, com essa redução de alguns hormônios, né? Principalmente estrogênio, nós temos, então, alterações endócrino-metabólicas importantes. E aí, dentre elas, nós vamos destacar, né, algumas alterações metabólicas e cardiovasculares. Então, por exemplo, se você olhar na incidência de hipertensão entre homens e mulheres ao longo da vida, a gente vai ver que, por exemplo, em vermelho, vinho, que nós temos os homens, e em azul as mulheres. Até mais ou menos os 50 anos, né, os homens têm uma maior incidência de hipertensão, né, e de outras doenças cardiovasculares. Após os 50 anos, que coincide aí com o período após a menopausa, você tem uma inversão. Ou seja, a mulher ela passa a ter mais eventos cardiovasculares, mais incidência de hipertensão e outras doenças cardiovasculares. E por que ocorre isso? Isso ocorre principalmente pela mudança, né, do estrogênio, androgênio, né, na razão deles, acompanhado de outras alterações fisiológicas. Geralmente, a mulher nessa fase ela também se torna um pouco mais sedentária, porque aí socialmente ela passa num período onde ela para de trabalhar, né, e aposenta, enfim, e aí ela passa a diminuir o nível de atividade física dela. Tem um aumento do IMC, né, do índice de massa corporal, né, da adiposidade corporal. Junto com isso, você tem algumas alterações, né, fisiológicas importantes, como uma baixa produção de produtos de outras substâncias vasodilatadoras, que controla o fluxo sanguíneo, controla a pressão arterial, enfim, controla o fluxo de oxigênio. E também a produção de substâncias ou de uma atividade de sistemas que aumentam, por exemplo, a pressão arterial, como a endotelina, o sistema renina-angiotensina, uma atividade renal de substância vasoconstritora, o estresse oxidativo, ou seja, você tem um aumento, né, uma junção de tudo isso e que leva, então, a uma hipertensão e também outros tipos de doenças cardiovasculares. Por isso, então, esse assunto, né, me chamou bastante atenção, né, desde do meu doutorado, né, que a gente vem estudando, então, essa questão do exercício, doenças crônicas em especial, né, e a menopausa. Hoje a gente sabe, né, que a relação entre exercício e doença ela é bem íntima, no sentido de você tem uma ligação direta, né, entre a musculatura esquelética, né, e vários tecidos, né, e vários órgãos, uma comunicação direta onde o exercício físico ele tem benefícios importantes, né, em todos esses tecidos aqui listados, né, de fígado, tecido adiposo, cérebro, intestino, o sistema de leucócitos, né, nosso sistema de defesa, sistema imune, que está em evidência agora, principalmente na onda aí do coronavírus, o sistema também de endócrino, por exemplo, liberação de insulina pelo pâncreas, sistema vasomotor, né, sistema, por exemplo, de vasoconstrição e vasodilatação, o coração, enfim. Nós temos, então, uma comunicação direta onde você tem as doenças crônicas sendo aceleradas e com uma inflamação crônica de baixa intensidade, com uma inatividade física, e, ao contrário, né, com a prática aumentada de exercício físico, principalmente ao longo aí da vida, você tem uma melhora da função, né, desses sistemas e uma melhora da saúde, consequentemente. A mulher, né, nesse período após a menopausa, e até mesmo no período de transição, quando ela está no climatério, ela começa a ter alguns sintomas chamados sintomas climatéricos, ou sintomas do climatério. O que são esses sintomas?
né? Cerca de 80% das mulheres apresentam esses sintomas. E esses sintomas eles são derivados principalmente de alterações hormonais, e também de alterações como aquelas que eu havia já dito, né, no slide anterior. E dentre essas alterações nós temos neurogênicas, né, que neurogênicos são, por exemplo, sintomas vasomotores, como aquele popular calorão que a mulher sente, né, os fogachos, que muitas mulheres sentem nessa fase. Nós temos sintomas também psicogênicos, né, alteração de humor, estado depressivo, alterações metabólicas, maior como de gordura, por exemplo, corporal, visceral, alterações mamárias, urogenitais, né, então, por exemplo, secamento vaginal, e também, né, destacando aqui o sistema cardiovascular, onde, como eu disse para vocês, né, as mulheres no período pós-menopausa, elas têm maior incidência de doenças cardiovasculares em relação aos homens da mesma idade e em relação a mulheres no período pré-menopausa, mulheres mais jovens. E aí, né, pessoal, os 7 anões da menopausa, né, que são estão relacionados, né, a esses sintomas, eles são muito desconfortáveis para as mulheres e elas buscam, então, entre aspas, a cura, né, desses sintomas. E aí, no final da década de 60, né, houve uma introdução, principalmente a partir de vários estudos, mostrando que a reposição hormonal poderia ser um salvador da pátria, né? Seria, inclusive, até chamado de cura da menopausa, né? Então, se a gente pegar aqui lá nos primeiros autores, né, que mostrou a eficácia, né, da reposição hormonal, disse que, em vez da mulher ser vítima, né, e testemunha aí da morte dela e a morte também da sua feminilidade, né, a mulher poderia continuar sendo feminina, e tanto fisicamente quanto emocionalmente, o quanto que ela viver. E aí a menopausa poderia ser curável, né? E aí, desde, né, da década de 60, então, vem vários estudos, né, indicando o uso da reposição hormonal. Reposição hormonal não é um termo mais correto de se falar, mas o termo mais correto, então, seria terapia hormonal. E aí essas terapias são ainda bastante populares, mas a gente tem que ver que ele não é tão bem assim, né? Por exemplo, esse estudo é um estudo que foi publicado no JAMA, né, em 2002, é um dos maiores estudos que foram feitos aí com mais de 8.000 participantes, de mulheres que fizeram reposição, né, hormonal, ou na verdade a terapia hormonal, e eles verificaram que as mulheres que faziam essa terapia hormonal, elas tinham maior incidência de doença coronariana, de AVE, ou popular derrame, né, de embolismo pulmonar, de câncer, né, câncer de mama. Em contrapartida, elas melhoravam somente, né, a incidência do câncer coloretal e da fratura no quadril, ou até mesmo o tratamento de osteoporose. Ou seja, né, então a terapia hormonal parece que ela tem alguns benefícios, sim, mas eles são poucos perto dos outros, né? Então, tem efeitos colaterais que podem ser importantes, né? Significativos. Então, aqui nesse estudo mostrou, né, que somente a incidência de fratura do quadril e de câncer do colo melhorou, mas aumentou a incidência de AVE, doença arterial coronariana, câncer de mama e embolismo pulmonar. E aí, né, se a gente pegar as posições, né, em relação ao uso de terapia hormonal, elas mostram que, por exemplo, aqui eu trouxe aqui, né, o original só para vocês verem, né, mas traduzindo aqui, ó, essa posição aqui do Colégio Americano, né, de Obstetrícia e Ginecologia, mostra que a terapia hormonal não deve ser utilizada na prevenção primária ou secundária de doença arterial coronária no momento. E aí fala também, né, que clínicos, né, ou médicos devem encorajar um estilo de vida saudável para o coração e outras estratégias para reduzir o risco cardiovascular de mulheres após a menopausa. Ou seja, né, e aí a gente fala, a terapia hormonal ela pode não ser o salvador da pátria, e ela pode até mesmo trazer o risco, né, para essas mulheres. E aí a gente vê que o estilo de vida saudável ele pode ser muito importante para essas mulheres. E aí o exercício físico, né, entra como uma estratégia muito importante, que a gente vai ver que ele tem um papel fundamental aí para as mulheres. Aqui só um outro artigo também publicado no JAMA, né, uma posição mostrando que
também traduzindo, né, não utilizar a combinação de estrogênio com progestina para prevenção primária de doenças, de condições crônicas. Né? E a mesma coisa, não utilizar estrogênio sozinho também na prevenção primária de condições crônicas, ou seja, para prevenir, né, principalmente a mulher que tem associada a doenças crônicas, a terapia hormonal parece não ser muito indicada. Tá? Além desses problemas, né, colaterais, entre aspas, né, vamos chamar assim, principalmente cardiovasculares e metabólicos, existe o custo. Né? Então, aqui esse artigo mostra que o custo mensal, né, pode ser bastante, dependendo do tipo de terapia, pode ser bastante alto para as mulheres. Então, às vezes, ele pode não ser a solução, né, principalmente porque também, por ser uma terapia aí também cara, né, de alto custo para a mulher. E aí, né, entra então, né, daquela frase lá que eu falei para vocês, lá na década de 60, que a menopausa poderia ser curável, mas parece que não é assim, né? A gente pode ter estratégias para melhorar, né, a mulher para passar nessa fase. Lembrando que nessa fase a mulher vai passar, né? Ela vai passar por ela, não tem como não passar, a não ser que ela vá óbito, né? Enfim, mas a mulher não tem como a gente, né, parar ela, porque é uma fase, entre aspas, da natureza, né, da mulher. Infelizmente, é uma frase bastante difícil, né, que quem nos inventou há muito tempo atrás, né, fez as mulheres, então, para passar por essa fase. E aí, eu vou começar, né, falando sobre a atividade física e a terapia hormonal, e também a questão dos sintomas que não atendem, mostrando um efeito negativo, entre aspas, né? Um efeito que o exercício físico parece não ter evidência. Então, a gente pega aqui nessa publicação, né, que de 2015, né, com uma posição também sobre a questão dos sintomas, mostrando aqui, né, destacado em amarelo, vamos traduzir, que é a efetividade da acupuntura, exercício, yoga, respiração ritmada, treinamento de relaxamento, redução de estresse baseado no mindfulness. Não foi estabelecida a efetividade dessas terapias. Então, dentre elas, o exercício, mas principalmente para sintomas vasomotores. O que são os sintomas vasomotores? É principalmente relacionado os fogachos, tá? Então, para o fogacho, infelizmente, né, a gente vai comentar um pouco mais na frente, mas o exercício ou qualquer outra dessas terapias parece não ser bem eficiente, tá? E aí a terapia hormonal, ela parece ser mais eficiente. Porém, mais uma vez, o médico vai ter que dosar, né? Se a mulher pode ou não fazer essas terapias. E aí, mas mesmo assim, né? Essas posições que falam que não é recomendado o exercício, ele não tem tanta evidência ainda falando que ele pode melhorar, mas aqui tem uns pontos chaves, né? Que mostram que a prática regular de exercício físico ela deve ser recomendada, né? Para reduzir a mortalidade cardiovascular em total. E a prescrição deve ser aquela prescrição básica, né? De pelo menos 150 minutos semanais, intensidade moderada e intensa, associado do exercício aeróbio com exercício com peso, né, treinamento com peso ou resistido, né? E a intensidade deve ser de acordo com aquelas recomendações, né, de exercício para idosos. Então, ou seja, né, então, jogando aí na balança entre exercício físico e terapia hormonal, parece que a terapia hormonal ela age em alguns pontos chaves, né? Então, só os vasomotores parece que eles são bastante eficientes, na questão de melhorar a densidade mineral óssea, né, e prevenção de alguns tipos de câncer, mas o exercício físico ele pode, né, ter um efeito muito mais geral, né, que é prevenção cardiovascular, prevenção de diabetes, prevenção, melhora do sistema imunológico, melhora também do sistema da densidade mineral óssea. Não é tão efetivo para alguns sintomas vasomotores, mas pode ser para outros sintomas, né? Para sintomas, por exemplo, estado de humor, ansiedade, né? Tudo isso, o exercício físico vai ser importante. E aí nós vamos mostrar aqui alguns estudos, né, que fizeram essa comparação. E eu vou começar com um dos primeiros estudos que nós fizemos, né, com o TCC da Thalita, hoje minha aluna de doutorado, onde ela mostrou que ela fez uma correlação entre as mulheres, né, com IMC e os sintomas do climatério, mostrando que mulheres que tinham IMC normal, ela tinha uma tendência de ter mais sintomas leves. E mulheres com IMC de sobrepeso e obesidade tinham mais sintomas moderados ou acentuados, ou seja,
o IMC ele é importante. E aí isso, com as mulheres que faziam terapia hormonal e as mulheres que sem a terapia hormonal, o resultado foi praticamente similar. Ou seja, né, quanto maior o IMC, maior os sintomas do climatério. Mais uma vez, o exercício pode combater isso. Né? E aí ela fez também em relação ao nível de atividade física. Né? E o nível de atividade física, né, quanto mais ativo, mais leve os sintomas, e quanto menos ativo e sedentário, mais moderado ou acentuado você vai ter os sintomas do climatério. E isso independente se for mulheres que fazem a terapia hormonal ou que não fazem a terapia hormonal. Então, ou seja, ser ativo ele vai ser importante, né, para essas mulheres. Existem também, né, uma alternativa, né, que é diferente da terapia hormonal através dos fitoestrogênios. Os fitoestrogênios, né, são derivados de plantas, né, que alguns deles mimetizam, né, o hormônio, principalmente o estrogênio. Não é igual, não tem a mesma potência, mas podem ligar no mesmo receptor, mimetizar e ter uma pequena função aí, né, substituindo aí o hormônio. Mais uma vez, ele não substitui total, ele vai mimetizar e ter uma função um pouco mais leve. E aí dentro dos fitoestrogênios existem vários, né, e dentre eles a isoflavona é um que é o mais utilizado e que a gente vai comentar. Ainda são controversos estudos que mostram, né, que todos esses fitoestrogênios podem melhorar ou não. Então, existem estudos que mostram que melhora o perfil lipídico, reduz os sintomas vasomotores, melhora a densidade mineral óssea, melhora a incidência de alguns cânceres. Porém, tem estudos que mostram o contrário também, que não teve diferença nenhuma. Em alguns estudos mostram que até que piorou. Né? E, por exemplo, alguns clínicos, né, com mais conservadores não recomendam que o uso de fitoestrogênios com mulheres que já tiveram câncer, principalmente sobreviventes de câncer de mama, né, o colo do útero, enfim. Então, existem essas questões. E aí, né, nesse artigo aqui, ele mostra um pouco disso, né, que embora os efeitos, né, potencialmente benéficos do consumo dos fitoestrogênios tenham sido intensamente perseguidos e frequentemente exagerados, né, ou seja, muita gente utilizando, os efeitos adversos podem ser subestimados, porque tem muita gente que usa sem a prescrição, né, e como é fitoestrogênio, você pode pegar em qualquer farmácia, qualquer lugar comprar, e aí na internet, enfim. Mas deve ser utilizado com cautela. Porém, parece que alguns funcionam bem, mas não é para toda a mulher. Infelizmente, né, ainda nós não sabemos, mas tem algumas mulheres que respondem bem e algumas mulheres que não respondem muito bem. Então, aí vai depender muito do médico, né, para recomendar essa questão. A isoflavona, gente, um desse composto, né, um fitoestrogênio. Ele tem uma semelhança estrutural, né, e funcional com o estrogênio. A ação dele depende da concentração de isoflavona, da concentração do estrogênio endógeno, né, porque a mulher ainda continua produzindo um pouco, né, principalmente no início aí na fase da pós-menopausa, mas depois vai diminuindo, né? E vai depender também de interação de órgão-alvo com receptor, enfim, tem vários aspectos que vão interferir. E aí, lá em 2013, né, junto com uma aluna que era de C ainda, a Juliene, a gente começou a ter interesse em estudar a isoflavona com esse artigo, né, que mostrou que um efeito aditivo, né, da isoflavona com o treinamento de exercício, treinamento aeróbio, na resposta inflamatória e na composição corporal de mulheres na pós-menopausa. Então, ele viu que a proteína C reativa, ela reduziu em grupos que treinavam e faziam o uso de isoflavona. Então, a gente fez um desenho, né, que foi um dos primeiros estudos que nós desenvolvemos aqui em Uberlândia, onde, né, o primeiro artigo foi esse da Juliene, que estava no mestrado ainda, né, hoje ela é minha aluna de doutorado. Ela mostrou, então, que o exercício combinado, né, resistido, ou treinamento com peso mais aeróbio, de 20 minutos cada, né, total de 40 minutos, eles podem melhorar os sintomas do climatério, mas a gente não viu uma ação aditiva da isoflavona. Então, o grupo placebo ou o grupo que tomava isoflavona, eles tiveram o mesmo efeito positivo de redução dos sintomas do climatério,
após um treinamento de 8 semanas de exercício combinado, nessas mulheres pós-menopausa, mas a isoflavona, suplementar ou não fez diferença, né? E aí nós fizemos vários outros, né, estudos em relação a isso, né? Parte também desse estudo foi publicado recentemente pela Julienne, que foi para ver em relação à composição corporal também e também a pressão arterial. E aí a gente viu, né, que o exercício físico combinado para essas mulheres após menopausa, ele melhora a força, melhora a massa magra, de leve, mas melhora a MAPA, né, a pressão ambulatorial, 24 horas, e ele melhora a pressão de repouso, sem efeito aditivo da isoflavona, ou seja, o exercício, ponto por exercício em relação às variáveis, né, antropométricas e cardiovasculares, e a isoflavona parece que não teve um efeito aditivo aí já mediado pelo exercício. Então, aqui são um gráfico mostrando, né, que a tanta pressão de repouso 24 horas durante o dia e durante o período noturno, nós tivemos alguns pontos, então, de redução na sistólica, diastólica e a média, né, esse artigo, então, que foi publicado aí pela Julienne. Posteriormente, a gente viu também sobre o efeito da isoflavona, né, esse aqui foi um artigo publicado pelo Igor, ele fez análise da variabilidade da frequência cardíaca. E aí a gente viu que o treinamento de 8 semanas, o treinamento combinado, ele mostrou uma melhora na variabilidade da frequência cardíaca nas mulheres após a menopausa, mas não teve efeito aditivo da isoflavona. Então, tem alguns estudos que mostram que a isoflavona ela ativa o sistema, principalmente de produção de óxido nítrico, que consequentemente pode ativar também uma ativação simpática, né, sistema nervoso autônomo. E aí a gente viu que, né, que o exercício por si só já melhora, o treinamento combinado já melhora essa variabilidade de frequência, sem a ação da isoflavona. E aí nós fizemos também a coleta de sangue e verificaram, esse aqui foi o mestrado da Jéssica, né, que inclusive esse artigo da Jéssica aqui no ano de 2020, no ano passado, ele participou de 5 meta-análises, né, foi citado em 5 meta-análises, mostrando aí que, além de produção, né, é importante a gente ter a citação também, né, que esse artigo aqui foi um dos primeiros também que nós publicamos. E aí, o que a Jéssica mostrou? Que o treinamento combinado para essas mulheres, ele não altera o perfil lipídico, não altera a glicemia, e a isoflavona também não tem efeito aditivo, né, em relação a isso. Então, o treinamento, lembrando, foi de 8 semanas apenas, e parece um período curto para a gente ter alteração no perfil lipídico, glicêmico, enfim. E também de estresse oxidativo, né? A gente viu estresse oxidativo no sangue e alguns marcadores inflamatórios, e a gente não viu muita alteração, né? Então, assim, o treinamento parece que não teve efeito, talvez por ser curto, mas a isoflavona também não mostrou nenhum benefício em relação a isso. E aí, para esses 2 estudos para finalizar esse projeto com isoflavona até então, né? Esse aqui a Ana Luísa publicou recentemente também, mostrando que a gente coletou, né, e analisou na saliva, e a gente viu que na saliva o estresse oxidativo também não teve diferença, corroborando com os dados do sangue. Só que aqui a gente conseguiu dosar outros marcadores do estresse oxidativo na saliva e mostrou também que não teve, né, diferença em relação a isso. E aí, agora sim, para finalizar, né, esse estudo foi publicado pela Jéssica, desculpa, pela Cíntia, na Experimental Gerontology, onde ela mostrou que a suplementação de isoflavona também não teve efeito aditivo na alteração da massa magra e ângulo de fase, que é um marcador da massa magra a partir da bioimpedância. Então, não teve alteração dessa massa magra quando fez o treinamento, né, combinado, e a isoflavona também não teve nenhum efeito aditivo em relação a isso. E aí eu trouxe só para finalizar esse assunto aí da isoflavona, que aqui tem uma meta-análise recente mostrando, né, que o efeito, né, da isoflavona, da proteína da soja, só lembrando, né, eu não lembro se eu falei, mas a isoflavona é um derivado da soja, né? E aí, nessa meta-análise, ele mostra que os estudos com a suplementação das mulheres pós-menopausa podem melhorar o perfil dos triglicerídeos, pode melhorar o perfil do colesterol,
pode melhorar o colesterol LDL, pode melhorar o colesterol HDL. Só que a gente percebe uma melhora bem pequena, né? É uma melhora, mostrando na meta-análise, porém ela é bem sutil, né, em relação a esse perfil lipídico. E aí, né, como conclusão, né, esse estudo mostra que, né, que o exercício, desculpa, que a isoflavona pode sim melhorar o perfil lipídico, mas depende do tipo da isoflavona, do tipo se ela é derivada da soja, se ela é junto com a soja ou não, qual o tipo de isoflavona e qual o tempo e dose que você pode fazer, né, de suplementação dela. Ou seja, não é tão simples assim, né, só suplementar isoflavona que você vai ter uma resposta. Você vai depender, então, do tempo, da concentração e de outras variáveis. Desculpe. Essa outra meta-análise, ela mostrou que, em relação aos polifenóis, dentre eles a isoflavona, se eles têm alguma relação com a indução fisiológica, né, mediada pelo exercício. E aí, o que essa meta-análise ela mostra? Desculpa. Principalmente aqui, quando eles usaram alguns polifenóis, né, que são derivados de chá verde, ou do seu resveratrol, ou de isoflavonas, e mostrou que a suplementação de polifenóis não melhora o VO2 máximo, não melhora a capacidade de exercício, não melhora a potência pico, não melhora a força de membros inferiores, ou a massa magra, ou o percentual de gordura. E, porém, né, isso aí ele viu num âmbito geral, né, de adultos acima de 18 anos e de vários polifenóis. Existe uma leve, né, com exceção talvez da isoflavona em mulheres após a menopausa. Então, parece que a isoflavona pode ter um efeito, né, para essas mulheres em algum desses parâmetros aqui, principalmente da composição corporal, mediada, né, pelo exercício. Tá? Então, essa é uma meta-análise que foi recente, mostrando, né, que pode ter uma resposta aí. E aí nós fizemos também alguns estudos com outros compostos, né? E dentre eles a gente estudou o suco de beterraba, né? Por que a gente estudou o suco de beterraba, né? Porque quando a gente toma um suco de beterraba que é rico em nitrato, esse nitrato ele vai ser convertido em nitrito e depois em óxido nítrico. E aí esse óxido nítrico pode ser então utilizado aí, né, melhorando aí o fluxo sanguíneo, melhorando o porte de oxigênio, enfim, e outros parâmetros que são importantes, né, derivado aí do óxido nítrico. E aí a Ana Luísa, né, fez um mestrado dela, ela mostrou que uma única dose, ou seja, uma suplementação de suco de beterraba em relação à hipotensão pós-exercício. Então, o que a gente fez? A gente fazia as dosagens, né, as medidas basais, tomava mais ou menos 400 gramas de nitrato, né, do suco de beterraba, depois fazia um exercício de 40 minutos, né, exercício aeróbio, intensidade moderada, e a gente monitorava a pressão arterial após o exercício. E aí a gente viu, então, que quando a pessoa tomava o suco de beterraba, a concentração salivar de nitrito aumentava muito, né, mostrando que tinha uma produção, né, de NO. Quando tomava o placebo, tinha uma concentração bem pequena, e quando tomava um suco, né, de um Clyde de laranja, sem nenhum tipo de nitrito, nitrato, enfim, ou derivados, mostrava que não tinha alteração nenhuma. Né? Então a gente viu que quando tomava o suco aumentava muito. Porém, aí que a gente viu, né? As mulheres hipertensas após menopausa realizavam um exercício moderado, 40 minutos, e aí a gente via que havia uma redução da pressão arterial após o exercício, né, durante 1h30, só que o suco de beterraba não tinha efeito aditivo aí na hipotensão pós-exercício. Então, mostrando o quê? Que o exercício agudo ele promove uma hipotensão pós-exercício, né, para essas mulheres hipertensas, só que o efeito do suco de beterraba não tem um efeito aditivo. Né, que é diferente, por exemplo, na performance em indivíduos saudáveis. Indivíduos saudáveis e performance, o suco de beterraba é bastante promissor aí.
E aí, recentemente, o Vitor também analisou nesse mesmo parâmetro, nesse mesmo desenho, a variabilidade da frequência cardíaca, que, mais uma vez, existe uma relação, né, entre a produção do NO com a atividade simpática, e aí isso pode controlar a variabilidade da frequência. Então, tem estudos mostrando isso, e a gente viu também que existe um efeito agudo do exercício, né, aeróbio, de melhora da variabilidade, mas o suco de beterraba não tem efeito aditivo nenhum. E aí nós fomos verificar outros tipos de exercício também, né? Então, esse aqui é o mestrado da Larissa, que mostrou o efeito agudo e crônico, né, em mulheres hipertensas do treinamento combinado. E aí a Larissa, também recentemente publicado, ela mostrou que o treinamento combinado melhora a composição corporal, massa magra e força das mulheres, e cronicamente melhora a MAPA, ou seja, um treinamento de 8 semanas de treinamento combinado com mulheres hipertensas melhora a pressão ambulatorial, e agudamente, ou seja, fez o exercício, mediu a MAPA, agudamente melhora a variabilidade da pressão arterial. Então, quanto menos a pressão variar, melhor, né? Então, o exercício físico tem esse efeito agudo importante. Isso em mulheres hipertensas, né? E aí o Igor também fez dados aqui comparando a variabilidade da pressão arterial em mulheres hipertensas normotensas, e aí ele verificou, né, que o treinamento de 8 semanas ele melhora o mapa, principalmente da pressão diastólica, mas não altera a variabilidade da pressão, né, nessas mulheres hipertensas. E aí nós fomos investigar também o exercício através do Pilates, que é bastante popular nas mulheres, principalmente nessa idade. E aí a Jaqueline, ela começou no mestrado dela, né? Infelizmente o mestrado dela ela ficou bastante frustrada, né? Ela mostrou, foi publicado recentemente esse artigo mostrando que uma sessão aguda de Pilates ele não altera a MAPA nem a variabilidade da pressão arterial, uma única sessão, né, em mulheres normotensas. E ela mostrou também, a Jaqueline, no seu mestrado, que quando fazia o exercício, o Pilates, em comparação com o treinamento resistido ou o treinamento aeróbio, que o treinamento aeróbio e o resistido ou o treinamento com peso era melhor para produzir uma redução da pressão arterial ou hipotensão pós-exercício. Então, ou seja, agudamente o Pilates não produz hipotensão pós-exercício em relação ao aeróbio à força, tá? Mesmo com uma liberação, um aumento de NO, né, em todas as sessões de exercício, né, de maneira igual. Então, ela mostrou agudamente. Aí ela ficou frustrada e a Jaqueline falou, não, então eu vou fazer o doutorado e no meu doutorado eu vou, né, verificar em relação ao estudo crônico. E aí, então, ela terminou o doutorado dela, a Jaqueline, e aí, infelizmente, ela também não verificou que cronicamente o Pilates melhora a MAPA, porém, né, ela verificou que melhora cronicamente a variabilidade da pressão arterial, a pressão arterial de repouso também, ou pressão clínica, né, que algumas pessoas gostam de chamar, estão mostrando que o Pilates cronicamente pode ter um efeito, um benefício, né, cardiovascular. Só lembrando, gente, que o Pilates tem outros benefícios importantes, né, na flexibilidade, na osteoporose, nas dores, né, de lombalgia, enfim, tem uma importância fundamental em relação a isso, mas no sistema cardiovascular parece que ele não tem o mesmo efeito do que o exercício aeróbio ou o exercício de treinamento com peso. E aqui só vou mostrar, né, que é o efeito crônico da PA, que são valores individuais, mostrando que a maioria das voluntários, né, do delta, da pressão, tanto sistólica como diastólica, tiveram uma redução, né, da pressão arterial, né, depois que de repouso, tá, não a MAPA, depois que elas fizeram o treinamento. E aí só, né, como mensagem final, né, de todo esse pool que eu falei para vocês, eu tenho uma mensagem primeiro, né, que é importante, né? Primeiro, todos em defesa do SUS, vacinação para todos. Tomara que a gente consiga, né, vacinar todo mundo aí nesse ano. Vai ser difícil, né, pelo andar da carruagem, mas a gente tem que acreditar ainda, principalmente acreditar na ciência, nisso que a gente faz. Né? E a mensagem, né, principal aqui em relação à palestra é que o exercício físico ele tem um papel muito importante no combate às doenças. Né? A mulher, no período da pós-menopausa, né, ela tem um agravante, né, de vários fatores que o exercício físico pode combater em todos eles.
a terapia hormonal, alguns medicamentos, eles vão agir em um fator apenas. O exercício ele pode agir em todos. Então, por isso é importante a gente, né, praticar o exercício físico. E a mulher, né, nesse período, é fundamental que ela faça para que ela tenha, então, os efeitos benéficos aí em todos os sistemas, né? Queria aqui divulgar também o nosso livro, que eu escrevi junto com a minha orientadora de doutorado, né, que eu estava fazendo doutorado, que é Doenças Cardiometabólicas e Exercício Físico. Depois eu vou até arrumar prometi para o Thiago arrumar um exemplar para ele sortear um dia. Quem tiver interesse, né, pode procurar ele. Ele fala bastante sobre essa questão da menopausa. Né, e gostaria de agradecer aos órgãos de fomento e também, né, ao meu grupo de pesquisa, né, aqui representado nessas duas fotos, meus alunos de C, mestrado, doutorado. E é isso. Obrigado. Falei um pouco mais do tempo, né, mas estou aí agora aberto a perguntas.